cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Alegria poder estar retornando a esta casa de oração nessa noite para juntos poder exaltar e glorificar o nome precioso de Jesus, que vive e que reina para sempre. Quem está feliz de estar na presença do nosso Deus, diga amém. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a vida do nosso amigo, pastor Luciano, grande homem de Deus, qual nós admiramos e respeitamos. E para mim é sempre um prazer e um privilégio poder servi-lo com a palavra de Deus. Se não me falha a memória, é a quarta vez que nós estamos aqui. E é sempre muito bom poder cultuar com os irmãos e poder rever os irmãos e ver que os irmãos estão caminhando em passos firmes para as mansões celestiais. Que Deus abençoe toda a comitiva de obreiros que me cerca nesta noite. Deus abençoe toda esta igreja, a esposa do nosso pastor Luciano. Deus abençoe, em nome de Jesus, aos músicos e a todos que aqui se faz presente. Amém? Feliz de estar revendo o nosso amigo João Vitor, grande levita da casa do Senhor, que Deus tem levantado e tem usado com muito poder, com muita autoridade, através do louvor. Que Deus te honre, que Deus te abençoe. Casou, né? Casou. Deus faz milagre, né? Glória a Deus. Deus é bom. Deus abençoe a sua vida, sua casa, sua família. Estou acompanhado da minha digníssima e linda esposa. Está nos acompanhando mais uma vez, juntamente com a nossa família, nossa filha, que tem 5 anos de idade, está aí para completar 6 anos, para a glória de Deus. E Deus tem sido bom comigo também, porque Deus é fiel e Ele é poderoso. Amém? Queridos, hoje é um culto de Santa Ceia. Preguei, eu acho que 3 vezes aqui, e 2 foi culto de Santa Ceia. Com esse é o terceiro. E nós vamos falar sobre Jesus. Vamos falar sobre arrebatamento. Vamos falar sobre a cruz de Cristo. Vamos falar que Jesus é bom e o diabo não presta. E Jesus é tão bom que vai nos levar para morar com Ele nos céus. Amém? Então vamos para a Bíblia. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Verso de número 23. Primeira Coríntios, capítulo de número 11, verso de número 23. Quem encontrou, diga amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes deste cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperais uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que não vos ajunteis para a condenação. Quando as demais coisas ordená-lo-eis, quando for ter convosco, que você diz amém. Se assente glorificando ao Senhor. Deus abençoe a pastora Neuza, mulher de Deus, mulher que nós amamos. A minha família te ama, né?
ama a sua família, seu ministério, que Deus abençoe. Bom? Glória a Deus. Queridos, quando nós abrimos a palavra de Deus, primeira carta que Paulo escreve à igreja de Coríntios, no seu capítulo de número 11, verso de número 23 a seguir, logo nós entendemos Paulo explicando sobre uma ordem que precisaria ter dentro de um ato tão simbólico e tão maravilhoso, que era o momento que os irmãos se reuniam para participar de um momento especial chamado de Santa Ceia. E esta Santa Ceia Cristo fez com os seus discípulos enquanto estava na terra. E ao sair da terra e ser assunto aos céus, o Senhor deixou isso como um mandamento. O Senhor deixou isso para que o seu povo, que a sua igreja, fizesse em memória dele, até que ele voltasse. O que eu acho interessante é que quem vai falar sobre isso é o apóstolo Paulo. Paulo, que para mim particularmente é um apóstolo que revolucionou dentro do seu tempo. O apóstolo Paulo, sem dúvida, ele tinha uma mente muito cristocêntrica. O apóstolo Paulo, ele foi um homem que antes de ter um encontro com Cristo, ele perseguia a igreja, ele pegava os irmãos, jogavam os irmãos em prisões, e ele, na sua crença, achava que aquilo que ele estava fazendo era o correto. O homem que cresceu ao pé de Gamaliel, um grande doutor da lei, e o homem que era muito instruído, o homem que tinha um conhecimento muito grande. Porém, o Senhor encontrou ele. Em Atos capítulo 9, a Bíblia diz que Paulo está com uma carta em suas mãos, e essa carta era uma autorização para que ele pudesse exercer o serviço para o qual ele estava indo fazer, que era prender os irmãos em Damasco. E a Bíblia diz que quando ele está a caminho, ele é cercado por um grande resplendor de luz, e a Bíblia diz que ele cai por terra. Eu não posso afirmar que ele caiu do cavalo, pois a Bíblia não afirma isso. Mas por ele ser também cidadão romano, tudo leva a crer que ele estava em cima de um cavalo e ele caiu por terra. Ele tinha duas cidadanias. Então, ele, quando caiu por terra, a única coisa que ele enxergou foi um clarão em sua frente. Não via mais ninguém, apenas aquele clarão. E com os ouvidos ele ouvia as pessoas que estavam com ele falando o que estava acontecendo. E de repente ele agora está trêmulo, o coração dele está acelerado, e ele ouve uma voz. Só que ele se depara e ele entende que a voz que ele está ouvindo não é a voz de nenhum soldado que estava com ele. A voz que ele está ouvindo é uma voz muito forte e faz o seu coração acelerar, a ponto que quando ele ouve aquela voz dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegue? Ele então questiona e pergunta: quem é, Senhor? Então aquela voz logo responde dizendo: eu sou Jesus, aquele que tu persegue. E quando isso acontece, aquela voz que era o próprio Jesus, o Cristo, o dono da igreja, falando com ele, disse para ele que ele ia entrar em Damasco, porém lá em Damasco ele iria ouvir e receber orientações como ele deveria proceder dali por diante. E quando ele chega em uma casa de um discípulo,
A Bíblia diz que então Deus de dentro da cidade fala com um homem chamado Ananias, um discípulo do Senhor. E Deus, quando fala com Ananias, Deus dá uma ordem para ele, e a ordem é muito clara. A ordem é: eu quero que você vá à rua chamada direita e vai na casa de Judas e procura por um homem chamado Saulo de Tarso, porque ele está orando. Eu acho interessante isso, porque aqui eu já aprendo uma lição muito grande. Porque Saulo, quando se converteu ao Evangelho, ele já fez uma campanha de 3 dias consecutivos de jejum e oração. Era oração e jejum. A Bíblia diz que ele não comeu, ele não bebeu, ele ficou cego durante 3 dias. E a única coisa que ele fazia era orar, era clamar a Deus. E quando ele estava orando, ele tem uma visão, e essa visão que um homem iria chegar até ele, iria colocar as mãos sobre a cabeça dele, ia orar por ele, e ele seria restaurado da visão. Foi nesse momento que Deus fala com Ananias e diz: vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem chamado Saulo de Tarso, e ora por ele, porque ele está orando. E uma coisa que eu aprendo aqui, se você achar que merece glória, você reage. Deus trabalha na vida daqueles que têm uma vida regada de oração. A Bíblia diz que quando Ananias ouviu a ordem do Senhor, ele questionou. Porque existe ordem que Deus nos dá, que muitas das vezes nós nos achamos no direito de querer questionar. Só que uma coisa que eu aprendo com a Bíblia é que ordem é ordem, não pode ser questionada. E como diz o ditado popular, pode quem manda, obedece quem tem juízo. Então, Deus estava estabelecendo uma ordem. Só que Ananias achou no direito de questionar. E eu até entendo. Porque ele questiona o Senhor dizendo: Senhor, quem é? Saulo de Tarso. Mas Saulo de Tarso, Senhor, quantos males esse homem tem feito? Esse homem participou da morte do nosso irmão Estevão, que foi morto a pedradas. Este homem está com a carta em sua mão, uma autorização para prender todos aqueles que diz que o Senhor morreu e ressuscitou. E como que o Senhor me ordena para orar por ele neste momento? E o Senhor diz: Ananias, vai, se merecer uma glória você dá, vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. O que Deus estava dizendo para Ananias é o seguinte: para você, ele não serve. Para você, não tem qualidade. Para você, ele não pode exercer o que ele vai exercer. Mas vai, porque a minha escolha não é como você escolhe. Eita glória, eu estou pregando para a gente aqui que se fosse para depender da escolha do homem, você não estaria aqui. Mas a graça de Deus me alcançou. A graça de Deus te alcançou. E você não está aqui por méritos próprios. Você está aqui porque a graça te deu esta oportunidade. E uma coisa que nós precisamos entender: 2 palavras. Primeiro, graça. Segundo, misericórdia. Pastor, o que significa a graça? Favor imerecido. Em outras palavras, é eu receber aquilo que eu não merecia. Pastor, e a segunda palavra? Misericórdia. O que é misericórdia? É eu deixar de receber aquilo que de fato eu merecia. É por isso que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. O diabo, se ele pudesse, ele te matava, ele destruía com você. Mas toda vez que ele vai investir contra você, tem um varão de branco com a espada na mão dizendo: nele você não toca.
nela você não toca. E eu vou profetizar para quem trouxe boca para adorar e quem trouxe mão direita e mão esquerda para levantar. E lá vai. O diabo até está investindo para te destruir, mas assim diz a boca de Deus através da profecia da palavra: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não pode ser atingido. Será que eu estou pregando na igreja certa? Assim diz o Senhor: toda ferramenta preparada contra o povo de Deus não irá prevalecer, porque o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e livra de todo mal. Será que tem alguém do glória para dar glória a Jesus aqui? Então Paulo teve um encontro maravilhoso com o Senhor, e a partir deste momento que ele teve a sua missão restaurada, ele começou então a exercer o ministério apostólico que Deus, a qual tinha lhe chamado, tinha lhe vocacionado para exercer. O que eu acho interessante é que Paulo teve experiência com Deus fora do normal. Porque todo aquele que entrega a sua vida para Deus tem experiência com Deus fora do normal. É por isso que o crente é considerado como louco. Porque o louco, para ser considerado louco, hoje, nos dias atuais, precisa de 3 coisas. Ser detectado 3 coisas. Primeiro, vê o que ninguém vê. Segundo, ouve o que ninguém ouve. Terceiro, sente o que ninguém sente. É por isso que o evangelho da cruz é loucura para aqueles que perecem. Mas para nós que somos loucos, entendemos que é o poder de Deus. Pastor, mas me explica esse negócio. Vê o que ninguém vê, ouve o que ninguém ouve e sente o que ninguém sente. Oh, para com isso, é crente pentecostal. Às vezes nós estamos no culto e a gente abre a boca e fala: eu estou vendo o anjo aqui. É visão espiritual. O pregador diz: eu estou vendo Deus entrando na tua casa pelos olhos da fé. E a fé é aquilo que é invisível. Eu não estou vendo, mas eu estou crendo que está acontecendo. E a fé faz com que aquilo que os meus olhos carnais não conseguem enxergar torna-se realidade. Isso é fé. É por isso que o escritor aos Hebreus disse no Hebreus capítulo 11, dizendo: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Eu não vim pregar para crentes normais aqui. Eu vim pregar para crente doido, crente que parece que tem um parafuso a menos na cabeça. Por quê, pastor? Porque está cheio de problema em casa, está cheio de dificuldade dentro da família, mas tem coragem de pegar a Bíblia e colocar debaixo do braço, e não é como desodorante, colocar debaixo do braço e dizer: eu vou para a casa do Senhor adorar a Ele. O desemprego bateu, a porta fechou, mas eu vou adorar. A enfermidade chegou, mas eu vou glorificar, porque eu sou verdadeiro adorador. E verdadeiro adorador, e não se importa com a situação momentânea que ele está enfrentando, porque ele entende que a sua adoração tem que estar acima de tudo e de todas as coisas. É por isso que eu concordo com o hino: se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Se a porta abrir, eu adoro porque Ele é Deus. Se a porta fechar, eu continuo adorando porque Ele é Deus. E nesta noite eu pergunto: será que tem verdadeiros adoradores aqui? Que adora a Deus não pelo aquilo que Ele pode fazer, mas pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Então Paulo começou a ter experiência com Deus. Eu acho interessante essas experiências que Paulo teve. E eu já caminho para o final, porque Paulo disse o seguinte: conheço um homem que há 14 anos, se dentro do corpo não sei, se fora do corpo também não sei, foi arrebatado até o terceiro céu e viu coisas inefáveis que não era lícito o homem contar. Era uma experiência que Paulo está dizendo sobre ele mesmo, há 14 anos atrás. E ele disse: e por causa da revelação desta palavra, foi-lhe dado um espinho na carne, a ponto
que um mensageiro de Satanás veio para mim esbofetear. Foi me dado um espinho na carne para eu não me gloriar. Só que por 3 vezes eu orei ao Senhor. E a minha oração tinha um tema. Qual é o tema? Senhor, tira de mim esse espinho na minha carne, porque está me incomodando. Orou a primeira vez, a resposta não veio. Orou a segunda vez, a resposta não veio. Mas quando ele orou pela 3ª vez, a resposta desceu. E a resposta foi: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Porque quando tu pensares que está fraco, é aí que eu te faço forte. Mas quando tu pensares que está forte, é aí que tu estás fraco. Tem gente aqui que entrou só o pó da rabiola e dizendo: Senhor, eu estou tão fraco. É aí que o gigante vai cair. Porque Deus não quer levantar crente forte. Deus não quer levantar quem sabe. Deus não quer levantar quem pode. Deus não quer levantar quem tem. Deus quer levantar você que é fraco, você que é dependente da graça de Deus. E a palavra de Deus diz assim: diga ao fraco, eu sou forte. E você vai sair daqui batendo no peito, dizendo como o apóstolo Paulo disse. E o que o apóstolo Paulo disse? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A tua força não vem do pastor, a tua força não vem de nenhum dos senhores que estão aqui na minha retaguarda, com todo respeito. A tua força não vem com o teu irmão que está sentado do teu lado. A tua força vem do alto, a tua força vem do céu. Então levante a tua mão, porque nesta noite o céu está se abrindo e Deus está derramando força que vem do alto sobre a tua vida. O diabo está apostando, dizendo: eu vou parar a adoração dele, eu vou parar a adoração dela. É agora que ele vai desistir. Mas assim diz o Senhor: é agora que eu te carrego no colo e você vai cantar. É agora que você vai adorar o meu nome, porque eu te chamei para vencer, eu te chamei para cantar o hino da vitória, diz o Senhor dos exércitos. Derramando, quebrando a rácia, ela baracantura baixamaramaia. Eu sou crente pentecostal. Quem é do PT aqui? Quem é do pentecostal? Quem é crente que ama a palavra? Quem é crente que ama o movimento do Espírito? Quem é o crente que gosta de adorar ao Senhor sem se preocupar com aquele que vai dar nota? Eu não venho aqui para pregar para alguém dar nota. Pegou 5, pegou 10. Não. O meu culto não é para quem está do meu lado, com todo respeito. O meu culto é para aquele que morreu na cruz, de braços abertos, dizendo: eu te comprei com meu precioso sangue. Eu te comprei com meu precioso sangue. Calamacha maramasséria. Então Paulo passa a ter muitas experiências com Deus. Só que eu acho interessante porque o ministério de Paulo iniciou no anonimato. Isso porque os irmãos da época, os apóstolos da época, não queriam aceitar o apóstolo Paulo como um apóstolo. Só que Paulo vai defender o seu apostolado, pelo menos 3 vezes. E uma das vezes que o apóstolo Paulo vai mencionar acerca do seu apostolado é em Gálatas capítulo de número 1, verso de número 15. E eu acho interessante, porque quando o apóstolo Paulo vai falar sobre o seu ministério apostólico, ele vai dizer em Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16. Olha o que Paulo vai dizer: mas quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e nem sangue. O que Paulo está dizendo é o seguinte: quem me escolheu como apóstolo foi Deus. Quem me
me escolheu para ser ministro do Evangelho foi Deus. Quem me chamou, quem me separou desde o ventre da minha mãe foi Deus. E nas entrelinhas Paulo está dizendo: se vocês não concordam, vai falar com ele. Se vocês não estão me apoiando, dobra o joelho e fala com o general lá de cima. Só que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1, versículo 16, ou melhor, versículo 18, Paulo vai dizer: olha, eu, Paulo, não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, porque é poder de Deus para a salvação. Paulo está dizendo: se vocês não quiserem me aceitar, ok, só que eu vou continuar pregando, porque eu vi o que vocês não viram, eu ouvi o que vocês não ouviram, eu tive intimidade com ele, eu fui arrebatado. Você não está entendendo isso? E eu trago uma revelação para vocês, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Aí Paulo vai se aprofundar e vai dizer: quem me separará do amor de Cristo Jesus? Será que é a enfermidade? Não, Senhor. Será que é a nudez? Também não. Será que é o povinho? Também não. Aí ele diz: nada é capaz de me separar do amor de Cristo nosso Senhor. Irmão, eu quero pregar nesta noite, e estou pregando para uma geração que não vai desistir, porque alguém olhou de cara feia. Aleluia, estou pregando para uma geração, para uma igreja viva do arrebatamento, que não pode recuar, porque alguém não lhe apoiou, porque alguém não lhe estendeu a mão. Você não depende disso para sobreviver. É claro que é bom ter amigo que lhe apoia, é bom ter pessoas que te levantam, mas se isso não acontecer, você não pode recuar, porque, como eu disse, quem morreu na cruz não foi ninguém, quem morreu na cruz tem nome, foi Jesus. E Jesus está dizendo aqui nesta igreja: se o homem, aleluia, estiver caído no chão, que representa eu e você, e o sacerdote passar e não parar para lhe atender, continue aguardando. Se o levita passar e parar e apenas te observar e não atender a tua necessidade, continue esperando, porque o bom samaritano, que é Jesus de Nazaré, ele está dizendo para esta igreja: parado, sozinho, caído na beira do caminho, você não vai ficar, porque eu não te chamei para ficar na beira do caminho, eu não te chamei para ficar jogado mendigando na beira do caminho, eu te escolhi, eu te chamei para sair da beira do caminho e entrar no caminho. Pastor Claudemir, quem é o caminho? Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por mim. O Senhor está dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por essa porta salvar-se-á, entrará, sairá e achará a pastagem. Deus está aqui dizendo: se prepare, porque parado, caído e ferido no meio do caminho, você não fica. Se prepare, porque o culto de ação de graça você vai dar, diz o Senhor. Ei, pra candaramaia. Bata no ombro de alguém que está do teu lado e diga: se prepare, porque a obra é grande. Diga, se prepare, porque a caminhada é grande. Você não vai parar, você não vai desistir, não, você vai avançar, porque foi Deus que te chamou. Então Paulo tem diversas experiências. Só que eu acho interessante é que quando ele vai escrever para essa igreja de Corinto, ele não está na cidade de Corinto, ele está em Éfeso. E quando ele está em Éfeso, ele recebe uma notícia pela família de Cloé, que está havendo uma contenda no meio daquela igreja. Irmão, deixa eu informar para vocês, e aqui vai começar a estreitar um pouco. Por quê? Porque essa igreja de Coríntios,
era uma igreja que tinha os 9 dons espirituais. Essa igreja de Coríntios era uma igreja abastecida espiritualmente. Se nós analisarmos o capítulo de número 12 do livro de 1 Coríntios, capítulo de número 8, 9 e 10, nós vamos observar destacado aqui os 9 dons que aquela igreja tinha. Primeiro dom que aquela igreja tinha era o dom da palavra da sabedoria. Segundo dom era o dom da palavra da ciência. Terceiro dom era o dom da fé. Quarto dom era o dom de curar. Quinto dom, operação de maravilha. Sexto dom era o dom de profecia. Sétimo dom era o dom de discernimento de espírito. 8 dom era o dom de variedade de língua. E o 9, interpretação das línguas. Então aquela igreja era uma igreja abastecida, falando do lado espiritualmente. Aquela igreja era uma igreja que adorava a Deus. Porém, conforme o tempo foi se passando, a igreja começou a se corromper. Porque o segredo não é como você começa, é como você termina. Deus não está preocupado como você iniciou. Deus está preocupado como você está e como você vai chegar. Então aquela igreja, com o decorrer do tempo, foi entrando em parafuso espiritual. Aquela igreja começou a entrar uns espíritos ali que não eram de Deus. Espírito de divisão, espírito de contenda. E essas informações chegou até o apóstolo Paulo. Tanto é que ele, como líder espiritual daquela igreja, ele se preocupou, pastor Luciano, em escrever essa carta. É uma carta de orientação, para ele combater as heresias e as contendas que estavam acontecendo no meio daquela igreja. Paulo não era apenas um líder que via as coisas erradas e passava a mão na cabeça. Paulo era um líder que via as coisas erradas e tratava. Porque o verdadeiro líder não é aquele que passa a mão na tua cabeça quando você está errado e precisando de correção. O verdadeiro líder é aquele que confronta você, que diz que você está errado, que diz que você precisa orar, que diz que você precisa ler a Bíblia, que diz que você precisa parar de fazer contenda, de achar defeito em todo mundo, menos em você. Esse é o verdadeiro líder. E cá para nós, quando a gente ouve uma palavra que nos confronta, muitas das vezes nós ficamos no culto com cara feia. Nós não queremos nem voltar para o culto mais. Eu vou mudar de igreja. Por quê? Porque aquele pastor me confrontou. Quem ele pensa que é? Comedor de arroz e feijão, como eu também já ouvi. Mas só que o verdadeiro líder é aquele que não olha para você por fora, mas é aquele que olha para você por dentro. Porque não adianta você passar a mão na cabeça e deixar por fora bonitinho e por dentro dar um sepulcro caiado. Deus sabe como eu estou aqui. Deus sabe como você está aqui. Às vezes nós estamos bem vestidos, mas por dentro estamos podres. E Deus não olha para a nossa aparência. Deus sabe como a igreja está. Deus sabe como o seu povo entrou aqui. Então a palavra de Deus vem ao encontro daquilo que nós precisamos ouvir. Aqui não é o lugar onde nós chegamos e dizemos para Deus: diz somente o que eu quero ouvir. Não. Porque se eu perguntar para cada um dos irmãos o que os irmãos querem ouvir, a palavra vai ser uma só. Eu quero ouvir que a porta vai se abrir. Eu quero ouvir que Deus vai me curar. Eu quero ouvir que o milagre vai acontecer. Eu quero ouvir para eu contar 7 dias, porque eu vou cantar o hino da vitória e vou dar o culto da ação de graça. E muitas das vezes não é isso que Deus quer fazer. Por quê? Porque se Deus abrir uma porta para você, você vai se atrapalhar com a bênção, e a bênção de Deus não acrescenta dores. Eita glória! Muitas das vezes você está orando para Deus te curar, e Deus não vai te curar. Por quê? Porque se Deus te curar, você se desvia. Você sai e vai para o baile funk e passa o final
final de semana fora e tem sem a presença de Deus, fora da presença de Deus e esquece a igreja. E Deus diz: não, eu vou te deixar com espinho na carne, porque desse jeito você está sendo fiel, desse jeito você está me adorando. É por isso que nós não viemos aqui para ouvir o que nós queremos, nós viemos aqui para poder dizer: fala, Deus, que o teu servo ouve. Fala, Deus, que o teu servo ouve. Quantos vieram aqui para ouvir a voz de Deus? Aleluia, aleluia. Então Paulo, irmãos, está percebendo que aquela igreja está dividida. A família de Clói chega e diz para Paulo que está tendo contenda. Alguns irmãos só vai para o culto se Apolo pregar. Alguns irmãos só vai para o culto se Paulo pregar. E tem um grupo de irmãos que está dizendo: eu não sou de Apolo, eu não sou de Paulo, eu sou de Cristo. Esses crentes é perigoso, porque eles não gostam de ser pastoreado. Eles não gostam de dar satisfação para homem nenhum. Ele diz: o meu pastor é Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não tem que dar satisfação para ninguém. Esse grupo é perigoso. Só que Paulo, quando recebe essa notificação, Paulo está dizendo: quem é Paulo? Quem é Apolo, se não discípulo do Senhor? Aí ele diz o seguinte: Paulo pregou, Apolo regou, mas quem é que está dando crescimento? Paulo está dizendo: somos apenas um instrumento, mas toda honra, toda glória, toda exaltação precisa ser atribuída para Jesus de Nazaré. Então Paulo vai tratando sobre o caráter da sua pregação, e Paulo vai tirando toda a honra que a igreja está querendo dar para ele e passando para Jesus. Ele está dizendo: olha, eu não vim anunciar o meu evangelho, mas eu vim anunciar o evangelho de Cristo. Eu não sou merecedor de ser aplaudido, só que Jesus é merecedor de ser aplaudido. Paulo está dizendo, tirando todo o foco dele. E eu acho interessante porque na primeira carta de Coríntios, capítulo 2, versículo 9, Paulo vai dizer: as coisas que os olhos não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são os que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas e ainda nas profundezas de Deus. Paulo está dizendo: Deus vê tudo, Deus contempla tudo. Paulo, então, vai tratar sobre alguns assuntos que estavam acontecendo. No capítulo 5, Paulo vai tratar sobre a imoralidade que estava acontecendo na igreja. Era o filho tendo relação com a madrasta. Era o filho que estava na igreja, cantando, fazendo a obra de Deus, mas estava no pecado. Estava em uma imoralidade muito grande com a própria madrasta. E Paulo vai tratar sobre isso. Paulo vai repreender. Ele vai dizer no verso de número 7, capítulo 5: limpai-vos, pois, do fermento velho, para que não sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Paulo está dizendo acerca do fermento, que uma vez não tratado, destrói toda a massa, acaba com tudo aquilo que era projeto para se tornar um bolo delicioso ou qualquer outra coisa muito boa de se comer. Então Paulo está dizendo sobre isso. Paulo vai falar sobre a imoralidade sexual. Ele vai tratar sobre algumas desconversas, algumas situações que estavam acontecendo na igreja. E eu já para finalizar, porque eu tenho 2 minutos, Paulo vai dizer no capítulo 6, versículo 12: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo está dizendo: mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Aí Paulo vai dizer o seguinte no verso de número 15, capítulo 6: não sabeis vós que o vosso corpo são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloei membro
de meretriz? É uma pergunta. É o que Paulo está tratando. Paulo está dizendo: vocês estão corrompendo a adoração que é de Deus. Vocês estão misturando as coisas santas com aquilo que é profano. E Deus não se agrada. Deus não permite isso. Ah, pastor, você veio de longe para trazer uma palavra dura. É culto de Santa Ceia. E eu aprendi que culto de Santa Ceia antigamente era de porta fechada e somente para crente. Porque culto de Santa Ceia é palavra para crente que quer morar no céu. Eu não vim pregar para crente que quer morar na terra. Eu vim pregar para crente que quer morar no céu. E para morar no céu tem que ter intimidade com o dono do céu. Tem gente que diz: pastor Luciano, eu quero ir para o céu, mas não conhece o dono do céu. Não tem intimidade com o dono do céu. E Jesus disse em João capítulo 10: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. No versículo abaixo ele diz: a ovelha ouve a voz do seu pastor e a conhece. O que é isso? É intimidade. Deus não quer ter você apenas por alguns minutos, por algumas horas ou por alguns dias. Deus quer ter você todos os dias. Deus quer se relacionar com vocês toda a hora, todo o momento. É por isso que Apocalipse capítulo 10 versículo 11 diz: veio sem demora, guarda o que tens para que ninguém roube a tua coroa. O diabo, como diz Pedro, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Ele ruge como leão. Só que o Senhor está dando uma receita para nós: aqueles que têm um passaporte carimbado para morar no céu, entende e compreende que não pode dar lugar ao diabo, porque o diabo não entra em grandes brechas. O diabo entra em pequenas brechas e faz uma grande destruição. Mas aqueles que têm o passaporte carimbado e andam em vigilância, quando ele vê a aparência do mal, ele diz, como diz a Bíblia: fuja da aparência do mal. Aparenta ser ruim, aparenta me levar para a condenação, então eu vou fugir, porque eu tenho intimidade com o dono do céu. E para continuar tendo intimidade com o dono do céu, eu não posso me corromper com as coisas dessa vida. É por isso que o apóstolo Paulo disse em Colossenses capítulo 3 versículo 1: buscai as coisas que são de cima. Eu não vim pregar para um povo que busca apenas coisas que são de baixo. Eu vim pregar para uma igreja que está esperando a trombeta tocar, porque quando a trombeta tocar, nós sairemos dessa terra e estaremos para sempre com o Senhor. Quem é que vai comigo para o céu? Quem será arrebatado? Levante não uma, mas as duas mãos ao céu. Abre a tua boca e glorifica Ele. E aqui eu leio esse versículo e finalizo, porque no capítulo de número 6, verso de número 19, Paulo está dizendo: ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita em vós? Aí ele diz no versículo 20: isso aqui merece glória. Por quê? Porque é isso que eu creio, é isso que a igreja crê. Por quê? Porque Paulo está dizendo no verso número 20, capítulo 6: porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, as quais pertence a Deus. A qual pertence a Deus. Deixa eu te trazer uma notícia, eu entrego o microfone. Deus não quer apenas o teu coração. Isso porque Deus não é açougueiro. Deus quer a tua mente, o teu corpo, a tua alma, o teu espírito, o teu corpo por completo. O teu corpo tem que pertencer a Deus. É por isso que no Sermão da Montanha o Senhor Jesus disse: se o teu olho se escandalizar, o seu olho direito de escandalizar, arranca ele, porque é melhor que ande e vá para o céu com um olho só, do que com os dois olhos para o inferno. É claro que isso aqui não é no literal. Deus está dizendo: vigia para onde você olha, cuidado com aquilo que você toca, cuidado aonde você pisa, cuidado com aquilo que você deseja, cuidado com aquilo que você pensa, porque eu não quero você apenas
Deus no coração. Eu quero ter você por completo. Eu quero ter intimidade com você por completo. Por quê, pastor? Porque o arrebatamento vai acontecer. Fecha aqui agora. E Paulo vai falar sobre o arrebatamento. Na verdade, Paulo vai falar sobre 3 palavras. Qual? Ele vai falar sobre processo. Ele vai falar sobre propósito. E ele vai falar sobre promessa. Vamos lá? Propósito, processo, promessa. Paulo está dizendo: para alcançar o céu, precisa passar pelo processo. Para alcançar o céu, precisa passar pelo propósito. Para alcançar o céu, precisa entender que vai alcançar a maior das promessas. E qual é a maior das promessas? Ele vai dizer sobre isso. E eu finalizo aqui agora. Se não, o pastor Luciano fecha, me puxa aqui no paletó, com toda a razão. Já passei 3 minutos. Ele vai dizer, 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 53. Se tu não dá glória a Deus, tu está desviado. Porque convém que isso que é corruptível se revista de incorruptibilidade. E isso que é mortal se revista de imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu agrilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O grilhão da morte é o pecado, porque o pecado vai ser o último inimigo a ser vencido pela igreja. O grilhão do pecado é a morte. A força do pecado é a lei. Aí Paulo diz: mas graças a Jesus, que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele vai nos dar a receita para ir para o céu, pastora Neuza. Versículo de número 58. Portanto, meus irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que a vossa recompensa está na mão dele. Nos colocamos de pé nessa noite. A nossa maior recompensa não está na mão de homens, está na mão de Deus. E a qualquer momento o céu vai se rasgar. E nós estaremos para sempre com o Senhor. E o que vai acontecer no céu, o que acontece aqui na terra? A Santa Ceia. Quem vai servir? É os diáconos? É os anjos? É os querubins? É os serafins? É arcanjo? Não. Quem vai servir? Jesus. Imagine Jesus chegando para você e dizendo: vinde bendito do meu Pai. Imagine Jesus pegando um pedaço de pão e dizendo: tomai, comei. Este pão é o meu corpo que foi entregue por vós e foi partido na cruz do Calvário. Imagine Jesus pegando o cálice e dizendo, semelhantemente depois de ceia, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Aqui na terra nós comemos e bebemos e se alegramos. Lá no céu vai ser a mesma coisa. Nós iremos se alegrar. Por quê? Porque lá no céu não vai ter mais choro, nem ranger de dente, nem dor. Porque se cumprirá o que está escrito em Apocalipse capítulo 21, versículo 4. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Fecha os seus olhos, Senhor Deus, a tua igreja está aqui. Tua palavra foi pregada. Acende a chama, Senhor, do teu Espírito em nosso coração. Aqui está uma igreja viva.
e que espera a vinda do Senhor a qualquer momento, porque todos os sinais já se cumpriram, todas as profecias já se cumpriram, e nós estamos aqui apenas de passagem. A qualquer momento nós iremos voltar para casa. Lá para Cantiaramassuia. Senhor, eu tenho esta alegria de ser arrebatado, e essa igreja aqui também tem. Então não precisa eu fazer muita coisa aqui, Senhor, até mesmo porque a unção vem e desce, não pelo grito do pregador, mas pela tua glória que o Senhor decide manifestar nos corações. E esta igreja é uma igreja muito consciente, e eu sei disso. Mas, Senhor, se tiver alguém aqui que almeja ser arrebatado, derrama sobre ele e sobre ela a tua graça nesta noite. Porque aqui é apenas um ensaio. Daqui a pouquinho nós estaremos aí no céu. Porque o Senhor vai cumprir com a tua promessa. Abraça-nos nesta noite, Jesus. Enche-nos, enche-nos, enche-nos. Aqueles que são batizados com o teu Espírito, renova eles agora. Aqueles que não são, batiza com o teu Espírito. Aqueles que estão fracos, fortalece nesta noite. Aqueles que estão pensando em parar, estava pensando, não vai parar mais, porque o Senhor está abraçando nesta noite. Remaramacheque alamandarácia. Elebarassúria. 1 minuto para você glorificar a Deus da forma que você acha que Ele merece. 1 minuto apenas. 1 minuto para você levantar a mão, para você chorar, para você dar glória, para você dar aleluia. Porque nesse 1 minuto que você está expressando toda a adoração a Jesus, Deus está te visitando aí agora. Deus está te visitando aí agora. Receba a presença do doce e meigo Espírito Santo na tua vida aí agora. Recebe.